Ata da 32ª sessão ordinária em 15 de abril de 2008. Presidência dos senhores vereadores Aloysio Freitas, presidente, e Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Roberto Monteiro, Carlos Caiado, Eliomar Coelho, Márcio Pacheco, João Cabral, Cláudio Cavalcante, Aspásia Camargo, Dr. Nelson Ferreira, Chiquinho Brazão, Aloysio Freitas, Luiz Humberto, Patrícia Amorim, Silvia Ponte, Tereza Berger, Agemiro Pimentel, Vanderlei Mariz e Nadim de Rio das Pedras. Assume a presidência o senhor vereador Aloysio de Freitas e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Dr. Nelson Ferreira. Encerra-se a sessão às 17h31. Hoje aprovada a ata, passa-se aos grandes expedientes. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente dos trabalhos de sessão, nobre vereador Nelson Ferreira. Senhor vereador Telmo, o único presente até agora na sessão. Eu me inscrevi para falar, senhor presidente, sobre um assunto que desde ontem vem ocupando, adentrando o nobre vereador Jairinho. Desde ontem vem sendo publicado no jornal, ontem o Globo, hoje no jornal O Dia, notícia referente à intenção do prefeito desta cidade, senhor César Maia, de instalar um processo licitatório para exploração das linhas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. E, inicialmente, gostaria de enfatizar que a responsabilidade pela administração da política de transportes, trânsito e mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro, esta responsabilidade por administrar a política de transportes é do município. Então, cabe, portanto, ao município a exploração dos serviços de transporte urbanos. E por que isto, senhor presidente? Exatamente por conta do caráter de essencialidade que possui este serviço para a vida de quem mora na cidade. Mas, infelizmente, o executivo municipal, há muito tempo, desta cidade, tem ficado a desejar exatamente na sua responsabilidade de administrar a política. O executivo pode até não querer ser aquele que diretamente vai explorar os serviços de transportes, e aí então ele usará do procedimento de instalação de um processo licitatório para dar concessão àquela empresa ou empresas que forem vencedoras em cada licitação. Infelizmente, na cidade do Rio de Janeiro,
Há muitos anos que isto não acontece. E não acontece, tornando-se uma situação absurda, porque as linhas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, elas são exploradas por terceiros através de uma permissão. Permissão esta que tem, inclusive, com o beneplácito desta casa, tem sido autorizada a prorrogação das permissões. Nós sabemos perfeitamente, os serviços de transportes da cidade do Rio de Janeiro estão longe de atender ao usuário e deixá-lo satisfeito. Longe de deixá-lo satisfeito. Mas o que tem se notado, pelo menos, isso daí pode até se admitir esta hipótese, é que há uma espécie de não querer olhar o Poder Executivo, o que acontece de ilegal, exatamente na realização da atividade dos transportes na cidade do Rio de Janeiro. Quando nós vamos às ruas, só um exemplo, nós recebemos inúmeras reclamações de pessoas idosas, exatamente falando que os motoristas não respeitam de forma alguma o idoso que tem o direito legítimo e consagrado de ter a sua entrada no ônibus sem o pagamento da passagem. E aí o motorista simplesmente fecha a porta, inclusive não só em relação a pessoas idosas, em relação aos estudantes, e já teve casos de mortes por conta de fechar a porta, ficar a pessoa presa, o ônibus arrancar, sair arrastando, e isso daí resultar exatamente na morte de uma ou mais pessoas. Já aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. E isso daí é claro, porque exatamente as empresas de ônibus desta cidade parece que são intocáveis, parece que eles são intocáveis. Infelizmente, o Poder Executivo não tem agido de acordo com a sua função, que é de fiscalizar. Embora haja a concessão dada, mas a fiscalização por parte do Executivo para o cumprimento exatamente das atividades de transportes, em servir os usuários, garantir o ir e vir do morador da cidade. Isto daí tem que ser garantido, custe o que custar. E se não for garantido, o Poder Executivo tem toda a prerrogativa, tem todos os direitos exatamente para cancelar a concessão ou permissão. Quando nós fizemos a lei orgânica do município do Rio de Janeiro, nós tivemos uma preocupação e dedicamos uma parte exatamente para direitos dos usuários e regras para concessão, permissão e autorização para a prestação dos serviços públicos em geral. No ano de 1998, esta casa, ao regulamentar o artigo 148, que trata exatamente deste assunto, o fez de forma a dar privilégios exatamente para as empresas de ônibus desta cidade. E aí é onde vem exatamente o Executivo entregar a exploração das linhas de ônibus através da permissão. Provavelmente a cidade do Rio de Janeiro deve ser a única cidade, pelo menos do seu porte, que tem os serviços de transportes urbanos explorados por terceiros, sem ser através da concessão, porque a concessão exige exatamente o processo licitatório. E aí a permissão não, esta permissão ela é dada a bel prazer, exatamente do alcaide. E é o que tem acontecido.
É o que tem acontecido exatamente na cidade do Rio de Janeiro. Nós que temos preocupação com esta matéria, queremos deixar muito claro que vamos agir não, nós já estamos agindo há muito tempo. Basta dizer que há cerca de 10 anos, nesta casa, eu apresentei um projeto que definia uma política de transporte para a cidade do Rio de Janeiro. Então, de minha parte, o mandato sempre teve preocupações com esta política tão importante para a vida da cidade. Agora, cabe o registro de que, nestes 10 anos de vigência da lei complementar, que é a que regulamenta o artigo 148 da lei, nenhuma atitude foi tomada pelo Poder Executivo para realizar as licitações e promover finalmente uma total reestruturação do sistema de transporte público por ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, tem se revelado o Executivo um grande parceiro das empresas de ônibus, autorizando aumentos de tarifas sem dar devida publicidade às planilhas de custo. Isto foi feito recentemente e, inclusive, objeto de uma ação civil pública nossa junto ao Judiciário. Por decreto, o prefeito César Maia autorizou aumento de ônibus sem existir, no mínimo, ou minimamente, a planilha de custos para justificar o aumento que estava sendo proposto. Entramos com uma ação, inclusive ganhamos a liminar, suspendendo o aumento dos ônibus. Isso, na sexta-feira, saiu a notícia, mas na segunda-feira, a mesma juíza que deu a liminar, cassou a liminar, e aí, sinceramente, talvez através de argumentos que, infelizmente, eu sou incapaz de possuí-los para convencer. Quer dizer, havia ali uma ilegalidade total na ação do prefeito da cidade do Rio de Janeiro em conceder um aumento para os ônibus da cidade do Rio de Janeiro sem uma planilha que justificasse exatamente o que estava se fazendo. O Executivo autoriza a criação e o fechamento de linhas. Tem autorizado a mudança de itinerários e até a adoção de ônibus sem cobrador, que põe em risco toda a segurança e a eficiência do transporte público em nossa cidade. Nem vamos citar a falta de fiscalização sobre o cumprimento dos horários e da superlotação, que ainda agride a dignidade de nossas cidadãs e de nós cidadãos todos os dias. Nós sempre defendemos que o transporte, exatamente por conta do caráter de essencialidade que ele possui na vida da cidade, ele deva ser pontual, ele deva oferecer conforto, segurança e preço acessível para o usuário, assim como todas as cidades que, pelo menos, olha de forma totalmente diferente para o seu morador, o que não acontece, infelizmente, na cidade do Rio de Janeiro. E nós sabemos, ontem e hoje, seguidas matérias, noticiaram uma reunião, uma suposta reunião entre os representantes dessas empresas e a Secretaria Municipal de Transportes. Segundo essas matérias, as empresas estariam dispostas a arcar com todas as despesas de um novo sistema de transportes com linhas de grande capacidade, novos terminais, etc. Seria cômico se não fosse trágico.
as coitadas das empresas que vivem chorando miséria, porque estão deficitárias, vivem pedindo aumento de passagens, porque as tarifas não estariam cobrindo os custos, agora vem se oferecer para construir novos terminais, comprar ônibus articulados, revolucionar todo o nosso sistema. Que grande falácia. Agora, como mais um factóide, o senhor prefeito vem dizer que fará licitações. E aí eu pergunto, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, como é que a prefeitura em junho, quando termina exatamente o prazo que está, o prazo dado para as atuais permissões, como é que a prefeitura em junho poderá organizar licitações para mais de 500 linhas de ônibus que circulam pela nossa cidade? Que grau de confiança podemos ter num prefeito que enterrou as planilhas de custos, e sucessivamente vem acatando todos os aumentos de tarifas solicitados pelas empresas de ônibus? Como fica a situação da cidade se essas licitações não forem limpas, transparentes e não mudarem radicalmente o atual descalabro que o sistema vem passando? Para encerrar, senhor presidente, registro nesta tribuna algumas iniciativas já encaminhadas pelo meu mandato, que há muito tempo vem se preocupando com a situação do transporte público nesta cidade. O primeiro é o projeto de lei 1381/2007. Este projeto, mais longo e profundo, modifica a engenharia financeira de todo o sistema de ônibus. Resumidamente, nossa intenção é fazer com que a arrecadação referente às tarifas de ônibus seja controlada diretamente pelo poder público, através de um sistema que remuneraria as empresas vencedoras das licitações como se fossem prestadoras de serviços, ou seja, de acordo com o serviço prestado à coletividade e não a tarifa paga por cada usuário individualmente em cada viagem realizada. Em breve, solicitarei que tal projeto de lei entre na ordem do dia. Em tal ocasião, teremos a oportunidade de debater mais profundamente o projeto. Outros dois projetos eu apresentei já em 2008. Um deles é o projeto de lei complementar 62/2008, que trata de tornar sem efeito as armadilhas, as gambiarras jurídicas incrustadas na lei complementar número 37 de 1998. O outro também é um projeto de lei complementar, o de número 63/2008, que visa garantir os direitos específicos dos usuários de ônibus e obriga a realização de licitações para esses serviços como forma de garantir o direito a uma tarifa módica, o direito a horários compatíveis com as necessidades de todas as pessoas irem e virem pela cidade e, principalmente, o direito a viajar em ônibus seguros, onde os motoristas não tenham que se preocupar com outra coisa que não seja a condução do veículo. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, é de suma importância que esses projetos sejam aprovados o mais rápido possível, antes que surjam novas manobras aqui nesta casa, ou por parte do senhor prefeito, alguma medida que dê mais 10 anos de permissões para as empresas de ônibus, ou que estes consigam no judiciário alguma decisão baseada na atual legislação. São essas as nossas considerações, senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, em relação ao que vem sendo veiculado ultimamente na mídia em relação ao término da autorização
dê permissões a empresas de ônibus explorarem linhas na cidade do Rio de Janeiro. Está na hora do Executivo e esta casa realmente assumir o seu compromisso de defesa dos interesses dos moradores da cidade do Rio de Janeiro e começar a dar um basta realmente ao abuso, que já se transformou em abuso, a forma como as empresas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro vêm tratando os seus usuários, aqueles que necessitam para ir e vir do trabalho para a sua casa e da casa para o seu trabalho. Portanto, aguardo e vou solicitar, inclusive, a inclusão dos meus projetos de lei apresentados a esta casa, exatamente para começar a dar uma certa concretude a uma legislação de amparo ao morador e ao usuário dos transportes urbanos da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. A presidência comunica aos senhores vereadores que já está de posse do mapa de demonstração da execução de despesas da Câmara Municipal referente ao mês de março de 2008, em cumprimento ao disposto no artigo 30, inciso 7º do Regimento Interno. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor vereador, eleito em seu 4º mandato, Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Guaraná. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Glauco Rocha de Alencastro, da autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de Pedro Ernesto à senhora Marlene Matos, de autoria da vereadora Lilian Sá. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, regime de urgência. Senhor presidente, eu solicito verificação de quórum. Pela ordem, nobre vereador Alberto Salles. Verificação de quórum. Quórum. Tendo sido solicitada a verificação de quórum, a presidência irá liberar os terminais. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando, 23 senhores vereadores. Há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Projeto de lei número 1590 de 2008, mensagem 139 de 2008, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização as áreas que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização.
O projeto recebeu o substitutivo de número 1, sai da ordem do dia e segue às comissões. Em tramitação especial em regime de urgência, segunda discussão, projeto de lei 1580 de 2007, de autoria são vereadores Tereza Berg, Lilian Sá, Jamiro Pimentel, Nadim Rio das Pedras, Rogério Bittar, inclui artigos e altera a redação do artigo 3º da Lei 1276, de 7 de julho de 88, que dispõe sobre a atuação da Prefeitura nos eventos do Carnaval Carioca e da outras providências. A matéria recebeu emenda de número 1 e 2. A presidência suspende os trabalhos para providenciado os avulsos das emendas para que as comissões possam emitir parecer oral. Está reaberta a sessão. A presidência está esperando apenas o requerimento do vereador Alberto Salles e Paulo Serri. Está reaberta a sessão. A presidência informa que recebeu o requerimento do vereador Paulo Serri, retirando a emenda de número 1, e do vereador Alberto Salles, retirando a emenda número 2. No orador escrito para discutir a matéria, para encaminhar, vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, eu peço o adiamento deste projeto por 2 sessões. Pela ordem, senhor presidente. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria, a votação dessa matéria por 2 sessões. Nominal. Sobre dois, Votação nominal. os que aprovam, apenas como estão, aprovado. Tendo sido solicitada verificação nominal, vereador Alberto Salles, vereador Nadim Rio das Pedras, vereador Paulo Serri, vereador Luiz Humberto. A presidência fará a verificação nominal. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Jorge Felipe, Jorginho SOS, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Renato Moura, Sami Jorge, Tel Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris.
presidência vai encerrar a votação. Votaram 26 senhores vereadores, impedido regimentalmente 1. Votaram sim 9, não 17. O requerimento foi rejeitado. Em votação, o projeto. Em votação, o projeto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada verificação nominal, vereador Luiz Humberto, vereador Nadim Rio das Pedras, vereador Alberto Salles, vereador Paulo Serri. A presidência, vereador Vanderlei Maris, a presidência fará a verificação nominal. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Argemílio Pimentel, Aspaza Camargo, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Eliomar Coelho, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sami Jorge, Silvia Pontes, Stepânia Cessian, Tereza Berger, Tel Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris. Senhores vereadores, Adilson Pires, Aspaza Camargo, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Eliomar Coelho, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, Rubens Andrade, Sami Jorge, Stepânia Cessian, Verônica Costa. A presidência vai encerrar a votação. Hein? Presente, votando 25 senhores vereadores. Votaram sim 3, não 21, impedido 1. Declaração de voto, senhor presidente. O projeto está rejeitado. Esse é o arquivo para a declaração de voto, vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, mais uma vez nesta casa, nós assistimos à manobra do governo para derrubar um projeto da maior importância e que dava transparência ao Carnaval Carioca. A bancada do DEM, que está sempre ausente nesta casa, e é bom que se registre isso, hoje veio em peso, porque o projeto, não sei porquê, já veio em segunda votação, já foi colocado em segunda votação hoje. Então, mais uma vez, o que nós vemos aqui nesta casa, sim, é que o governo César Maia não quer seriedade, não quer transparência em nada que se faz nesta cidade. Vai continuar doando 15 milhões para a Liga, enquanto milhares e milhares de pessoas estão largadas, abandonadas na rede pública municipal, enquanto pessoas morrem
de dengue porque ele não fez a prevenção. Senhores vereadores, eu olho hoje esta casa com muita tristeza sim, porque os colegas vereadores, até entendo, pressionado sim, a bancada do DEM, que chegou a ser ameaçada de não ter legenda na próxima eleição. Isto é um escândalo e tem que ser registrado. Um projeto, senhor presidente, que dava transparência sim. O próprio prefeito César Maia duvidou das notas dadas no último carnaval, duvidou dos jurados, e o que nós queríamos é que a prefeitura retomasse o controle do carnaval carioca. Mas eu não perco as esperanças. Nós vamos continuar lutando, sim, senhor presidente. Estou aguardando e vou encaminhar à procuradoria desta casa um acompanhamento sério em relação ao relatório que nós encaminhamos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. O que nós queríamos, senhor presidente, volto a dizer, transparência, que a Liga, ninguém estava afastando a Liga do processo. O que nós queríamos é que ela participasse de um processo sério, um processo limpo, com licitação, que os serviços oferecidos no sambódromo não ficassem a cargo de uma única empresa, que a Liga não fosse a responsável pela contratação de som, que a Liga não fosse a responsável pela contratação das empresas que fornecem alimentos, tampouco que o seu presidente atual fizesse parte de uma das empresas que fornecem esses alimentos. É lamentável, senhor presidente. Eu estou muito triste com os colegas vereadores, muito triste sim, porque mais uma vez o prefeito César Maia interferiu de uma forma indigna nesta votação. Muito triste. Não sei o que dizer da bancada do DEM, porque foi ameaçada porque eu ouvi. Até isto. Mas nós não vamos desistir. Nós seguiremos com muita coragem. E tenho certeza que o controle do carnaval, ano que vem, graças a Deus, nós vamos nos livrar de César Maia nesta cidade, ou daquele que ele escolheu para nos representar. Vamos ter um outro prefeito com uma outra visão, uma visão de transparência, uma visão de dignidade para a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Pela ordem, nobre vereador Jorge Felipe. Eu pedi, Não estando presente, declaração pela de ordem, voto. nobre vereador Paulo Serri. Tem precedência sobre declaração de voto, tem precedência, não tem? Não, era o vereador Jorge Felipe, é que ele se ausentou, vereador. Desculpe. Eu queria, em primeiro lugar, ajudar a vereadora explicando a quem está vendo do que ela estava falando, porque ninguém sabe do que ela estava falando. Ela ficou tão tensa, tão nervosa, que não conseguiu dizer a quem está em casa sobre o que ela estava falando. Então, ela estava falando, isso eu digo a quem está vendo a TV Câmara, ela estava falando de um projeto de lei que ela fez, que retirava das escolas de samba do Rio de Janeiro, através da sua entidade representativa, a Liga das Escolas de Samba, e devolvia à prefeitura a organização do carnaval. Essa era a lei dela. E ela diz que foi o César Maia que impediu. Não foi, não. Fui eu, foi o líder do governo, vereador Paulo Serri, quem trabalhou intensamente para derrotar a sua lei. E o vereador Alberto Salles, o vereador Stepane Ercecian, todos aqueles que sabem da importância do carnaval para o Rio de Janeiro, não poderiam estar ao lado da sandice que é a lei de Vossa Excelência. Vossa Excelência não sabe do que estava tratando quando fez aquilo. Vossa Excelência diz que a prefeitura dava 15 milhões à Liga, e Vossa Excelência quer agora devolver o carnaval todo para a prefeitura, gastar 100 milhões nele. Vossa Excelência não sabe o que quer, nem sabe o que diz, vereadora. Vossa Excelência não sabe o que diz e o que quer. Isto é um absurdo. E para seu desespero,
A Beija-Flor ganhou outra vez, para sua tristeza. E olha, eu não sou Beija-Flor, não. Eu sou Vila Isabel. Mas para seu aborrecimento, a Beija-Flor ganhou de novo. Então, se eu fosse a senhora, eu fazia uma outra CPI, porque a Beija-Flor ganhou de novo. Então, a senhora fez uma CPI, vereadora, que eu vim assistir a todas as sessões dela, pelas minhas ligações conhecidas com o mundo samba, eu vim assistir a todas, tomou o tempo de todo mundo, olha, uma coisa, um sacrifício, todo mundo aqui assistindo aquilo, para nada. O relatório que Vossa Excelência fez é risível, ninguém ligou, o Ministério Público nem quer saber daquilo, porque naquilo não tem nada. A senhora se baseando numa reportagem de um programa de televisão, faz uma CPI aqui, e isso conspira contra a casa, sobretudo pelos resultados que a senhora obteve lá. Nenhum. Chamou jurado para cá, jurado para lá. O que o senhor recebe no kit? É kit para cá? Não se viu nada aqui. E para sua tristeza, repito, a Beija-Flor ganhou outra vez. Então, quem derrotou o seu projeto aqui hoje, por ampla margem de votos, foram os que gostam do Carnaval do Rio de Janeiro. Por aqueles que são os que conhecem como é difícil se organizar um espetáculo daquele. Que Vossa Excelência pensa que é um espetáculo do Rio de Janeiro que qualquer um pode fazer, mas não pode, não. É a maior festa, é o maior espetáculo do mundo. Então, nós votamos aqui para defender a cidade, defender um elemento da economia fundamental da cidade, defender a maior festa do Rio de Janeiro, do Brasil, defender a imagem do Rio frente ao mundo. Foi por isso que a matéria de Vossa Excelência levou uma surra, foi por isso. Não foi por nada, não, apenas por isso, em respeito ao Rio de Janeiro, que nós votamos contra essa coisa demagógica de pegar o Carnaval organizado regimente, direito, de uma forma correta pela Liga das Escolas de Samba. Lamentavelmente, quando era feito alguns anos atrás, como a senhora queria que voltasse a ser feito agora, tinha muita reclamação, tinha polícia no meio, era uma confusão, jurado para cá, jurado para lá, e nós que acompanhamos o Carnaval sabíamos disso. Quando entra a Liga, entram as escolas de samba para organizar o seu espetáculo. Acabou a confusão. Esse ano, um delegado, para fazer graça, nunca mais apareceu, ele sumiu, esse delegado. Um delegado resolveu dizer que o resultado tinha sido manipulado. Eu até acredito que Vossa Excelência, com muito boa intenção, tenha acreditado naquilo, mas onde estão as coisas? Eu estou falando do que é institucional, das escolas de samba e da sua representação. Estou falando disso. Tenho nada com outros episódios, com eventuais atos de contravenção, não tenho nada com isso. Estou falando das escolas de samba da cidade, patrimônio da cultura desse país e da instituição que reúne os seus presidentes, que é a Liga Independente das Escolas de Samba. É disso que eu estou falando. E por isso, ontem, num cochilo nosso, essa matéria já devia ter ido para o arquivo ontem. Num cochilo nosso, ela passou aqui ontem batida. Mas hoje, nós fomos chamados a atenção pelas nossas consciências, pelo nosso compromisso com o Rio de Janeiro. Estávamos aqui numa quarta-feira, véspera de um feriado, para dizer não a uma matéria que atingia a cidade e que nós não poderíamos deixar de votar, sobretudo aqueles vereadores que conhecem e sabem a importância do Carnaval para a cidade do Rio de Janeiro. Pela ordem, nobre vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, nobre vereador Aloysio Freitas, senhores vereadores, na tarde de ontem, apresentei uma emenda subscrita por mais de 2 dezenas de senhores vereadores, em relação à mensagem número 1250 de 2007, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo a Investimento no setor de tecnologia,
da informação do município do Rio de Janeiro, nos termos que especifica e altera o item 6 do artigo 33 da Lei 691 de 84, referente a serviços desse setor. Eu não estava presente no instante que o nobre vereador Adilson Pires legitimamente fez uma interpelação solicitando que eu esclarecesse as razões da apresentação daquela emenda. E atendendo a solicitação do nobre vereador Adilson Pires, venho aqui de público dar conhecimento a todos os senhores vereadores que, na qualidade de presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, não posso, em hipótese alguma, passar despercebido e fazer vista grossa a uma flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade. O parágrafo 1º do artigo 6º da referida mensagem da proposta em questão, que dá ao Poder Executivo o poder de prorrogar por mais 5 anos o benefício proposto no projeto, é inconstitucional, porque a competência para prorrogar benefícios e incentivos é única e exclusivamente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O nobre vereador Rubem Andrade também fez uma interpelação ponderando que, no caso dos hotéis, o vereador Jorge Felipe foi um entusiasta e defensor da extensão do benefício aos hotéis, estendeu até 2014. E é exatamente amparado nesse exemplo, fui entusiasta naquele e sou entusiasta nesse. Mas, naquele projeto dos hotéis, a prorrogação, o projeto foi aprovado por 5 anos e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro prorrogou por mais 5 anos. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, é isso que eu defendo, que se respeite o princípio constitucional, o princípio da lei orgânica e que, aprovada a matéria, sim, fique essa observação. O poder de prorrogar benefício, estender benefício por mais 5 anos, é exclusivo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Poder Legislativo Municipal. Muito obrigado. Eu espero com isso ter levado os esclarecimentos ao vereador Adilson Pires em relação ao pleito que ele fez daquele microfone. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereadora Tereza Berg. Senhor presidente, eu só queria acrescentar o seguinte: o cinismo do senhor vereador Paulo Serri beira até o incompreensível, porque ele começou em sua fala dizendo que não sabia aquilo que eu me referia. Imagina, os senhores vereadores presentes a esta sessão não sabem o que estão votando. Afinal de contas, o que tinha acabado de ser apreciado? O problema do senhor Paulo Serri é que, mais uma vez, ele se deixou trair quando ele disse que foi chamado a atenção. Porque o projeto ontem foi aprovado em primeira discussão. Foi chamado a atenção, sim. Foi chamado a atenção pelo seu chefe. O seu chefe, ele é que mudou as normas do Carnaval Carioca. Porque até 1988, ou melhor, até 1998, existia uma lei aqui votada e aprovada nesta casa, do ex-vereador Maurício Azedo, que estabelecia que a coordenação e controle do carnaval era de responsabilidade da prefeitura, sim. E o mesmo acontece em muitos municípios, como por exemplo em Salvador, que apresentam um carnaval belíssimo. Mas simplesmente mais um vereador aliado ao senhor César Maia revogou a lei de Maurício Azedo em 1998. Então, eu volto a dizer, é com muita tristeza, sim. Acho até interessante o nobre vereador Paulo Serri ficar de costas. Isso bem mostra o seu caráter, vereador Paulo Serri. Ao invés do senhor estar preocupado com as coisas que atingem a nossa cidade, sim, o senhor está de costas. Que falta de respeito. Eu não fiz o mesmo com o senhor. Ouvi com bastante serenidade.
Isto é simplesmente uma falta de respeito, uma falta de educação. Mas, como eu disse há pouco, não perco a esperança. E ano que vem teremos um novo prefeito e acabaremos com todos esses absurdos que acontecem na cidade do Rio de Janeiro hoje. O prefeito César Maia, tudo que dá transparência, tudo que dá lisura, as ações, aos projetos aprovados nesta casa pelos senhores vereadores, são vetados pelo prefeito César Maia. Bem recentemente eu fui surpreendida com o veto do prefeito, que dava lisura, que dava transparência, as mercadorias apreendidas de forma irregular, muitas vezes por guardas municipais, até pela fiscalização. E o meu projeto previa que fosse colocado na internet uma lista semanal das mercadorias apreendidas. E foi vetado. Por que foi vetado, hein? Porque dava transparência. E o que a prefeitura que está hoje, o que o Poder Executivo que aqui está hoje, César Maia, não quer é transparência nas ações que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Pela ordem, o nome do vereador Jabel Zaib. Presidente, eu queria fazer um comentário rápido a respeito da questão que o vereador Jorge Felipe falou. Ontem eu não estive aqui no debate que sucedeu a questão do incentivo fiscal para a área de informática, mas eu queria ressaltar que realmente essa questão, eu estava presente na sessão do ano passado, quando tentamos avançar na matéria e não conseguimos. Eu queria ressaltar que essa questão da informática para o Rio de Janeiro ela é crucial. Eu acredito até, eu não sei como é que isso está avançando nas comissões agora, eu sou da opinião, vereador Jorge Felipe, que essa questão do ISS das empresas de informática deveria ser tomada uma posição aqui definitiva. Eu acho que não deveria nem ser incentivo fiscal, acho que nós deveríamos trabalhar para a redução definitiva dessa alíquota para 2%, mantendo inclusive a questão do reinvestimento aí, podendo abater o reinvestimento pelas empresas. Por quê? Porque o Rio de Janeiro hoje vem perdendo sistematicamente para outras cidades no que tange a sediar as empresas que hoje representam o futuro da economia, que são as empresas vinculadas à área de informática. Né? A Índia, a China avançaram muito na questão do desenvolvimento porque apostaram na área de informática. E o Rio de Janeiro tem todo o capital intelectual para isso acontecer, mas não está hoje realmente sendo favorecido pela questão tributária. O Rio de Janeiro possui as principais entidades de pesquisa na área, possui as principais universidades que trabalham com desenvolvimento tecnológico no país, temos aí a PUC, o FRJ e várias outras, e as empresas não estão ficando aqui, estão levando os nossos profissionais, se instalando em outros locais, porque realmente está inviável você manter uma empresa de informática hoje na cidade do Rio de Janeiro. E ao contrário de outros setores prestadores de serviço, realmente a área de informática ela goza de muita mobilidade no que tange a instalação da empresa. Uma empresa de informática de grande porte tem 30 funcionários, 40 funcionários, é muito pouca gente. Então, facilmente a empresa realoca a sua sede em qualquer município que lhe seja mais favorável. Então, eu acho que a cidade do Rio de Janeiro está perdendo com a postergação da votação dessa matéria na Câmara. Eu acho que a gente tem que trabalhar, na verdade, para isso ser definitivo. Eu acho que, de maneira geral, o ISS na nossa cidade ele é extorsivo. 5% sobre o faturamento corresponde hoje a 20% do lucro líquido de qualquer empresa. Na minha concepção, uma extorsão por parte do Estado. Eu acho que é obrigação nossa nessa casa votar a favor da redução desse ISS, principalmente numa área que é geradora de emprego para a cidade, que é a área de serviços. Então, eu acho que nós aqui temos realmente que trabalhar, temos que dar agilidade nesse tema, não podemos continuar perdendo emprego, impostos e desenvolvimento para a nossa cidade, porque fica numa questão, vamos dizer aí, mais técnica, e a votação sendo postergada. Eu acho que a gente tem que botar essa votação o mais rápido possível, votar essas emendas o mais rápido possível, porque quem está perdendo é a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Pela ordem, nobre vereador Alexandre Cerruti. Senhor presidente, senhores vereadores, eu retorno a essa casa já desde o início do mês e via o debate ali da minha amiga vereadora Tereza Berger
que eu gostaria de falar, mas que ela estivesse presente, para que ela não recebesse as informações distorcidas. Eu, senhor presidente, estive na Secretaria da Terceira Idade, que virou Qualidade de Vida, e tive a oportunidade lá de fazer um trabalho, nobre vereadora Tereza Berg, tive a oportunidade de fazer um trabalho com as pessoas acima de 60 anos. E um dos projetos que eu criei foi o projeto da Escola de Samba Flor da Idade. É uma escola de samba toda voltada para pessoas da terceira idade. Então, eu passei a participar e vivenciar, eu que não tinha experiência nenhuma de carnaval, essa coisa tão complexa que é o carnaval. E não é fácil tocar uma escola de samba, embora a minha escola de samba, né, a escola de samba que eu era presidente, era uma escola de samba que não disputava. Ela simplesmente abriu o carnaval no sábado, que é o carnaval feito pela Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, e abriu o carnaval no outro sábado, que era o carnaval das campeãs, feita pela Liesa, pela Liga Independente das Escolas de Samba. Então a gente viu a problemática toda, o que é a dificuldade para você botar uma escola de samba. Uma escola de samba, vereador Paulo Serri, que não tinha a obrigação de ganhar nada, filantrópica, que todo mundo aplaudia, que não tinha torcida contra, mas as dificuldades, elas são muito parecidas com as escolas de sambas tradicionais. E a complexidade que se é para essa organização. Então, vejam, vereadores, esse projeto que nós fomos contrário, e eu votei consciente, fui um dos que votei contrário ao projeto, ele traria de volta para a prefeitura organizar o desfile das escolas de samba, que é algo altamente complexo, que a prefeitura, há anos atrás, foi o prefeito César Maia que fez isso, passou para a Liesa e para a Associação das Escolas, porque a Liesa só organiza o carnaval das escolas do grupo especial. Os outros grupos todos, uma parte é feita em Madureira, ali Madureira Campinho, na Estrada Intendente Magalhães, pela Associação das Escolas de Samba, e a outra parte é feita também pela associação que vai até são os chamados grupos de acesso. Então, trazer isso de volta para a prefeitura, quando a prefeitura precisa mergulhar nos problemas de saúde, de educação, de saneamento básico, enfim, de todos os problemas que nós temos na cidade, uma cidade com mais de 5 milhões de habitantes, a segunda maior cidade do país, retornar isso para a prefeitura, né, sem tocar na questão financeira, que escola de samba feito por quem entende de escola de samba, pela Liesa e pela associação, dá lucro. Mas quando bate na mão da prefeitura, naturalmente que dá prejuízo. E aí você tem que, no orçamento, você tem que tirar orçamento de alguma outra rubrica, de alguma outra secretaria. Então, acho que a decisão, sem querer ferir a minha amiga Tereza, né, eu acho que a decisão dos vereadores foi acertada. Pode ter lá os problemas, pode ter as pessoas que não concordam que esse ano a escola A foi melhor do que a outra, a escola B, C, isso é assim mesmo, né? Mas não se discute a organização. A organização, ela é bem feita. Né? Você coloca ali, você tem talvez seja a maior evento. Eu não conheço, eu não tenho conhecimento se no mundo existe algum evento tão grandioso quanto o desfile das escolas de samba. E aí eu falo de todas as escolas de samba, porque escola de samba você tem no grupo E, no grupo D, no grupo C, no grupo B
no grupo A e no grupo especial. Então, estamos falando aí de um desfile de talvez, eu não sei, o número pode estar acima ou abaixo. Estamos falando de algo em torno de 120 mil pessoas desfilando todos esses dias, né? Então, o que a gente vê é que isso funciona. Questão de resultado é outra. Então, quero dizer à vereadora Tereza Berga, que é minha amiga, esposa do meu grande amigo e saudoso Gerson Berga, que eu, vereador Alexandre Cerruti, votei contra com convicção. Muito obrigado, senhor presidente. Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação, projeto de lei 102 de 2005, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado. Cria obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos e empresas públicas e privadas a criarem rampas de acesso quando da execução de obras para portadores de deficiência física e de necessidades especiais próximas a semáforos. No orador escrito para discutir a matéria, é encerrada a discussão em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. 15 a 11, ganhou 15. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, Alexandre Cerruti, Agemílio Pimentel, Charbel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Jorge Felipe, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Nadinho Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Paulo Serri, Renato Moura, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sami Jorge, Silvia Pontes, Theo Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris e Wilson Leite Passo. Senhores vereadores, Alberto Salles, Alexandre Cerruti, Agemílio Pimentel, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Jorge Felipe, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos de Ramos, Luiz Humberto, Nadinho Rio das Pedras, Paulo Serri, Renato Moura, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sami Jorge, Silvia Pontes, Theo Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris, Wilson Leite Passo. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando os 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Em tramitação ordinária, segunda discussão e quinta sessão, redação do vencido, em votação, projeto de resolução 34A de 2006. De autoria, senhores vereadores Aspaza Camargo, Stepana Essercian, André Gouveia Vieira, Dr. Carlos Eduardo, Leila do Flamengo, Brizola Neto, Leomar Coelho, acrescenta, altera e revoga o dispositivo do regimento interno e cria a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Postos de votação estão quantos disponíveis?
senhores vereadores, Alberto Salles, Alexandre Cerruti, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Felipe, Jorginho SOS, Leida do Flamengo, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Nadim Rio das Pedras, Patrícia Amorim, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sami Jorge, Silvia Pontes, Tereza Berg, Tel Silva, Verônica Costa, Wilson Leite Passo. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. Antes de encerrar a presente sessão, a presidência informa que hoje haverá cerimônia para entrega da medalha Pedro Ernesto à Associação Brasileira de Imprensa, ABI, requerimento do senhor vereador Stepan Nercessian. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.